Em algum momento da sua vida, você já fez essa pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Mas num sentido mais amplo, mais completo, algo como: eu não pertenço a este lugar. Se sentiu um estranho no meio de pessoas conhecidas, na sua casa, por exemplo, no seu círculo de amigos? E por falar em amigos, você já teve aquela amizade tão forte, tão sincera, mas ao mesmo tempo complexa, que confundia, às vezes, sentimentos como solidariedade e competitividade, admiração e inveja? Olá, saudações, bem-vindos a Dicas do Zé. Helena Ferrante, a amiga genial. Primeiro livro da chamada série napolitana, que engloba 4 volumes. Mas quem é Helena Ferrante? Bom, ela é uma autora, digamos, misteriosa, que raramente concede entrevistas e quando as dá, faz por e-mail. Ferrante diz que tudo que ela poderia fazer pelos seus livros, ela já fez, que foi escrevê-los. É como se ela dissesse: caminhe agora por suas próprias pernas. E que pernas fortes esse livro possui. Ele com certeza vai caminhar por anos e anos e anos e anos e anos. É um livro excelente. Bom, a Amiga Genial. Essa história engloba a infância e principalmente a adolescência de 2 grandes amigas, Helena e Rafaela. Aí cabe explicar que este livro possui uma lista de personagens. Eu costumo ficar um pouco assustado quando esses livros vêm com listas de personagens. Normalmente, quando são livros de teatro, sobre peças de teatro, vem sim os personagens, até o local onde se passa a cena. Mas em romances, listas de personagens me preocupam um pouco sobre a complexidade, né, dos nomes. Eu acho que se você precisa de uma lista dessas, é complicado. E realmente, porque Rafaela e a Helena, elas são chamadas por diversos nomes. Além do sobrenome, que eles utilizam muito, a Helena, por exemplo, é Greco e a Rafaela é Acerulo, não sei se é assim que pronuncia, mas Rafaela também é chamada de Lila ou Lina. E a Helena é chamada de Lenúcia ou Lenu. Então, constantemente se fala em Acerulo, ou a Greco, ou a Lina, ou a Lenúcia, ou a Lenu. Então é importante realmente essa lista de personagens. Mas com o tempo você vai se afeiçoando e muito a essas criações maravilhosas de Ferrante. Bom, a história se passa num subúrbio pobre de Nápoles, durante o pós-guerra, e vai avançando até os anos 60, neste primeiro volume aqui, que é chamado de Amiga Genial. E quem é a Amiga Genial? Pode ser a Lina, pode ser a Lenu, porque as duas são 2 meninas assim bastante diferentes do seu meio social. E esse livro ele mostra muito isso. Seremos nós, frutos do meio, estamos presos dentro do nosso microcosmo? Se por acaso nós temos intenção de quebrar aquela corrente, de sair daquela mesmice, daquele meio que não nos agrada, se é possível fazê-lo? O que nós precisamos para quebrar essa abóbora, sair deste aquário minúsculo e sermos mais abrangentes, mais cosmopolitas, por assim dizer? Então a Lina e a Lenu, elas vivem num subúrbio extremamente violento, mas aquela violência inclusive entre vizinhos. Muito o que acontece na história, pequenas questões são discutidas assim na base de berros, gritos, depois socos, pancadarias, agressões físicas.
E é interessante ver que todos são muito pobres, mas dentro dessa pobreza existe uma hierarquia, uma luta pelo poder. E muito preconceito, até entre eles. A ponto de que várias pessoas ali do livro, elas são tratadas não como pessoa, mas pelas suas profissões. Ah, o sapateiro, o verdureiro, o contínuo, o salsicheiro. Então, assim, acontece, o filho do verdureiro, aquele ali é o filho do padeiro. Então as profissões acabam servindo como termômetro, como medida de ascensão social ou queda social. E nisso está um forte preconceito entre a própria população desse subúrbio. E a Lenu e a Lina, elas são meninas diferenciadas, elas têm uma visão de mundo mais complexa. Elas querem estudar, principalmente a Lina, né, ou Lila, ela é extremamente inteligente. E a sua amiga, né, a Helena Greco, que muitos acham que é a própria Helena Ferrante, que este livro é algo como uma biografia romanceada, não sei, não sabemos, mas enfim, a Helena, ela tem que se esforçar muito para caminhar ao lado de sua amiga, né, em questões de estudo, de intelecto, de aprendizado de idiomas, de leitura. E é interessante ver essa parte em que muito do que a Helena faz, ela faz para impressionar a amiga. Ela faz imaginando o que a amiga pensa dela, o que ela pode pensar dela, caso ela não consiga ou consiga. O jeito até como ela se veste. Então ela repara bastante na Lila, né, ou Lina. Cria-se uma dependência que você às vezes assim, acha meio preocupante. Se aquela amizade ali ela não é um pouco nociva. Se a Lila não acaba sendo uma influência perigosa para Lenu, ou para Helena, né, Helena Greco, porque a Helena parece gravitar em torno da Lila. E a Lila está presa também nesse meio social, com um irmão violento, com um pai ignorante, a mãe que não vê necessidade da filha estudar, fora toda a dificuldade financeira em se manter filhos na escola. Então opta-se por colocar o filho para trabalhar com o pai. O filho do sapateiro aprender o ofício de sapateiro, o filho do verdureiro largar a escola para poder dar continuidade ao trabalho do pai, ajudar a família. Então, nesse ambiente assim, de muita luta, muita pobreza, a Helena e a Lila tentam emergir, sair deste mundo pequeno e extremamente conturbado para algo maior, porque elas têm um vislumbre, por exemplo, de fora desse subúrbio. Elas conhecem Nápoles, na parte nobre. Então elas veem como as outras garotas se vestem, como os outros meninos se comportam, e veem uma diferença brutal, tanto no vestir, quanto no falar, no comportamento. Eles falam muito tal do dialeto, eles falam em dialeto, os outros falam em italiano. Então isso choca. E em dado momento da história, a Helena e a própria Lina, elas percebem assim, que não fazem parte daquele ambiente ali, até de certo modo grosseiro, violento, de mesmice, e ao mesmo parecer algo maior, mas aí encontram diversos impedimentos. Então é um romance de crescimento, mas assim, um romance de crescimento que se passa numa época mais antiga e de uma nação que, para nós, apesar da ligação cultural, nós estamos muito habituados à literatura norte-americana, então é um romance de crescimento que se passa em Nápoles, na Itália. Então é bacana ver uma diferença cultural gritante. E os personagens, eles são extremamente reais. Por isso até acredita-se na tal da biografia romanceada da própria autora. Porque você sente saudade dos personagens. Quando o livro acabou, você quer continuar lendo, você quer voltar a conhecer um pouco mais da Helena, um pouco mais da Lina, do pai dela, da mãe, o que aconteceu com aqueles personagens. E nisso até criou-se um certo, eu acho que não foi bem assim. Alguns leitores, talvez mais desatentos, têm imaginado que a autora fez uma espécie de gancho deste livro para o próximo. Eu não vi como um gancho. Eu vi ali, este livro ele realmente termina. A história não, porque é um ciclo. Aqui vai até a adolescência, são 4 volumes, mas aqui
uma fase da vida delas encerrou-se. E a forma como ela terminou foi bastante contundente. Uma espécie de demonstração da hierarquia, da força, do poder, de como alguns lidam com o poder emergente em determinada pessoa ou família. Uns com a impotência, outros com revolta, outros com bajulação. Então eu acho que aqui houve sim um final, mas um final de um ciclo que abre para a continuidade desta saga. Tem mais 3 romances por aí. Que venham, pois esse aqui é excelente. Enquanto isso, Helena e Lina, elas se veem ali acorrentadas, mas não se sujeitam àquela situação. Principalmente Helena. Helena, ela quer algo mais, ela vê apenas no estudo e no conhecimento uma forma de sair, de romper aquele aquáriozinho onde ela vive e, quem sabe, navegar no oceano de possibilidades. Então é uma história muito bonita e muito instigante. E é a minha dica para vocês, A Amiga Genial, lembrando que é o primeiro volume, virão mais 3 e que venham outros de Ferrante, essa autora fantástica, essa autora genial. Bom, essa foi minha dica de hoje. Se gostaram, deem um joinha, isso é importante, eu sempre esqueço de falar. E se não se inscreveram, se inscrevam, falem com seus amigos e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais!